A figura representa o espectro do som emitido pela buzina de um carrinho. O espectro representado permite concluir que o som emitido pela buzina do carrinho é... portanto, temos aqui 4 alternativas, depois selecionaremos uma, mas vamos, entretanto, falar um pouco sobre este assunto. Temos aqui esta imagem, isto é a representação de um som puro, com uma determinada amplitude, e resultou de um som, portanto, algo que vibrou com uma frequência de 100 Hz. O mesmo som, portanto, com a mesma frequência, mas com uma amplitude maior. No segundo caso, vamos ver aqui um som que já não é um som puro. Porquê? Porque resulta da sobreposição de dois sons puros, um com uma frequência de 100 Hz e outro com uma frequência de 300 Hz. Dizemos que, neste caso, este som resulta da sobreposição do som harmónico que tinha a frequência 100 Hz com o som harmónico que tinha a frequência de 300 Hz, ou seja, este som é a sobreposição de dois harmónicos, ou é constituído por dois harmónicos, um com a frequência de 100 Hz, outro com a frequência de 300 Hz. Repare-se que esta frequência é múltipla da primeira. Temos um outro caso, agora um som complexo com características diferentes. Porquê? Porque resulta da sobreposição de um som harmónico de frequência 200 Hz com um som harmónico de frequência 400 Hz. Mais uma vez, temos aqui esta frequência como sendo um múltiplo da frequência 200 Hz, ou seja, da frequência fundamental, que é sempre, a frequência fundamental é aquela que tem menor valor. Portanto, aqui neste caso seria 100 Hz a frequência fundamental deste som. Repare-se no formato. O formato resulta da sobreposição de dois sons harmónicos, como já foi dito, de frequências diferentes. Mas vamos ver aqui e ouvir sobre este assunto. Temos aqui a representação de um som harmónico com uma dada frequência e vamos ouvir o seu som. Vamos parar e vamos ouvir um som com uma frequência que é dupla da primeira. Portanto, a primeira é representada, por exemplo, pela função seno de x, uma função sinusoidal, a segunda por uma função seno de 2x. Vamos ouvir. Portanto, estamos a ver, o som é mais alto. Porquê? Porque tem uma frequência mais elevada. Vamos parar. Um ainda com uma frequência mais elevada, múltipla do primeiro. Vamos parar. E ainda com a frequência mais alta também, mas múltipla do primeiro. Portanto, do som fundamental. Ou seja, este é o primeiro harmónico, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. Vamos ouvi-lo. Todos estes sons são puros, note-se. Puros porque são constituídos por uma só frequência. Portanto, se nós agora sobrepusermos estes sons, nós vamos obter um som que é um som complexo. Está aqui representado. Repare, nós vamos somar o primeiro som com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Vamos ouvir. E antes de ouvirmos, repare-se, o formato agora é um som complexo. Resulta de quê? Resulta da sobreposição destes 4 sons. Atenção que o primeiro tem aquilo que se designa por a frequência fundamental. Os outros têm frequências múltiplas da do primeiro. Para que o padrão do som complexo se repete da mesma forma que se repete aqui em cima o som do primeiro harmónico, portanto, o som fundamental. Repare, temos um padrão até aqui, por exemplo, até aqui. Repare que daqui até aqui é um comprimento de onda, daqui até aqui é outro comprimento de onda, e se formos à procura, daqui em cima no som fundamental, nós verificamos que são múltiplos de um comprimento de onda. Repare, voltamos aqui e caímos no mesmo sítio. Vamos então ouvir mais uma vez cada um e depois o som resultante, mas sem comentários.
portanto, dado aquilo que acabamos de ver, é fácil agora selecionar a alternativa. Portanto, o espectro representado permite concluir que o som emitido pela buzina do carrinho é puro. Não, para ser puro tinha que ter uma só frequência e, portanto, não é. Resultando da sobreposição de várias frequências, isso é, mas não é puro. Intenso, porque algumas das suas frequências são muito elevadas? Não, a intensidade de um som não está relacionada com a frequência. A altura, sim. A intensidade está relacionada com se um som é muito forte ou muito fraco. Por exemplo, assim um som A e um som A, um é forte, o outro é fraco, ou seja, um é mais intenso do que o outro. O primeiro foi mais intenso que o segundo. Enquanto que a altura está relacionada com a frequência. Por exemplo, frequência, frequência. O segundo tem uma frequência mais elevada, portanto é mais alto. Aliás, as pessoas às vezes, sem saberem, estão a falar mal, porque dizem às pessoas, olha, vê se falas mais baixo, vê se falas mais alto. Reparem que o que as pessoas pretendem dizer é, vê se falas menos intenso ou vê se falas mais intenso. Ora, a linha C, harmónico. Harmónico, Não. podendo ser descrito por uma função sinusoidal? Não, como é óbvio. Portanto, é um som complexo resultando da sobreposição de vários harmónicos. Portanto, a opção correta é a opção D.